Olá, queridos, a paz de Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para poder transmitir algo extraordinário da parte de Deus, para poder aqui compartilhar uma palavra poderosa de Deus para a sua vida. Algo que eu adquiri e agora eu quero compartilhar isso com os vossos irmãos e amigos que têm acompanhado cada vídeo desse canal do YouTube, o qual Deus nos proporcionou para poder transmitir as Sagradas Escrituras. Como inúmeros outros tem por aí, que a gente também acompanha, a gente é inscrito, a gente tenha esse privilégio também de fazer parte de outros canais, de outros irmãos e irmãs que também têm esse trabalho de transmitir a palavra de Deus e fazer menção da palavra das Escrituras. Eu quero louvar a Deus mais uma vez, dizer que sou imensamente grato a Deus pela vida de todos os irmãos que já estão inscritos no canal. E o meu objetivo aqui é poder transmitir tudo aquilo que eu tenho, ainda um pouquinho de conhecimento, poder transmitir para os vossos irmãos. No vídeo anterior, no vídeo que eu coloquei, que a terra ela não era sem forma e vazia, mas ela foi feita para ser habitada. E como eu disse, eu não conseguiria transmitir isso tudo em um vídeo, então eu vou fazendo por etapas. E hoje eu vou fazer a segunda etapa aqui, que eu disse que é primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Hoje eu vou entrar na segunda etapa aqui e eu peço aos irmãos que estão envolvidos com nós, com todos, com a gente nesse canal, que você, de forma generosa, como você tem sido conosco, pega esse vídeo, irmãos, transmitam para outras pessoas. Deixa seu like lá, irmãos. Não somente visualize não, os vídeos não. Eu peço de forma carinhosa, você que tem acompanhado, vai lá, deixa lá o likeinho lá, tá bom? Isso vai contribuir muito. Amém, irmãos? E eu louvo a Deus pela sua vida, que tem ajudado a compartilhar cada vídeo desse. Amém? Antes de entrar aqui, nós vamos fazer aqui uma oração, pedir ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo de Deus, que nos revele, através do seu Espírito, a revelação da sua palavra. Amém? Louvado seja o nome de Cristo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, Senhor Jesus da glória, eu te louvo, eu te agradeço mais uma vez pela rica oportunidade que tu me concedes, Senhor, de poder mais uma vez poder fazer menção das sagradas escrituras do Senhor. Aqui estamos mais uma vez, Senhor Deus, no direcionamento do teu Espírito Santo e na direção do teu Espírito Santo. Eu peço a ti, Senhor, que nos revele o teu Espírito, com o teu Espírito revelador da tua palavra. Revele-me, Senhor Deus, as suas sagradas escrituras. Abre a nossa mente, o nosso intelecto, para que possamos compreender a tua palavra, Senhor Deus, a tua palavra que nos sacia, a tua palavra que nos orienta, a tua palavra que tira toda a ansiedade do nosso coração e a tua palavra que nos coloca de pé, que nos sustenta e nos dá todo o direcionamento sobre a terra. Em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, pela vida de todos os vossos irmãos que estão inscritos nesse canal, aqueles que estão compartilhando e aqueles que vão receber esse vídeo, que o Senhor Jesus Cristo penetre essa palavra, penetre, Senhor Jesus Cristo, esse breve ensino da tua palavra no coração daqueles que receberem esse vídeo, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Glória a Jesus. Bom, então vamos lá. Como eu disse no vídeo anterior, eu fiz menção aqui de Gênesis, capítulo 1, o verso 1 e o verso 2. E eu falei de forma bem cautelosa, e assim como eu vou falar hoje, para que
os irmãos compreendam aquilo que eu vou transmitir aqui. E nem que demore, mas assim, o objetivo é transmitir algo verdadeiro para os irmãos aqui, e não aquilo que é da carne, mas aquilo que é da palavra e do Espírito de Deus. Amém? Então, os irmãos quiserem anotar os versículos, eu sempre estou citando as bases, né? Os versículos aqui, os irmãos quiserem acompanhar com um caderno, anotar os versículos para depois até de forma um ou outro tempo quiser acompanhar, isso é legal. Amém? Eu sempre faço isso, eu tenho um caderno aqui, quando eu vou lendo a Bíblia, e aí eu vou fazendo as notações, e depois eu vou lendo de forma cautelosa, para poder acompanhar a palavra detalhadamente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. Como eu disse no vídeo anterior, fizemos menção de Gênesis 1, verso 1 e Gênesis 1, verso 2. Nós falamos aqui, eu disse aqui, que a terra de Gênesis 1 e a terra de Gênesis 1, verso 2, elas estão distintas umas das outras, como eu disse aqui. Por quê? Porque no meio, entre essas duas, esse tempo, houve o que? Aconteceu algo. Algo que fez o quê? Que essa terra, ela se tornasse sem forma e vazia. Porque, como eu disse, Deus não fez ela sem forma e vazia. E eu dei bases aqui, como Isaías 45, versículo 18, que Deus a criou para que ela fosse habitada. Ela não foi feita sem forma, mas a criou para ser habitada. Então, nós temos aqui também, eu citei, que ela se tornou, houve o quê? Houve essas trevas sobre a face. Por quê? Porque quando, primeiramente, para haver trevas, primeiro tem que ter havido luz. E só houve trevas porque só veio a ausência de luz, ela gera trevas, como eu disse aqui. Toda ausência de luz, ela vai gerar trevas, mas para vir trevas, primeiro tem que ter havido primeiro a luz. Então, o que houve aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 2, como eu disse na aula passada, ou talvez eu nem disse, mas eu repito aqui, houve o que? A queda de Lúcifer. A queda de Lúcifer. Como eu citei também em Gênesis capítulo 1, versículo 3, só dando uma recapitulada, e já vamos entrar em uma outra pegada aqui, maravilhosa, sobre Gênesis aqui, que Gênesis 3 aqui, e Gênesis capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, que quando Gênesis diz assim, disse Deus, haja luz e houve luz. Versículo 4 de Gênesis capítulo 1, e Deus viu que era boa esta luz. Só que assim, esta luz aqui, como eu disse, é uma luz cósmica. Essa luz é uma luz cósmica. Porque, como eu disse no primeiro, no segundo, terceiro e quarto dia, que esses 4 dias que são contados, esses dias não tem como ter contado 24 horas esses dias. O dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4. Por quê? Porque essa terra, ela ainda está na luz e ela está na eternidade. Essa terra, ela foi criada na luz e na eternidade. E a terra só passa a ter a cronação, a contagem de dias e noite, só passa a ser o tempo, ser contado o dia de 24 horas, a partir de Gênesis capítulo 1, versículo 16, que quando Deus, ele faz o quê? Ele cria o sol como o maior iluminador para governar o dia, e a lua como menor iluminador para governar a noite. E a partir daí, aí são contados os dias. A partir daí são contados os dias, porque aí Deus faz o sol como maior iluminador para guiar o dia, né? E a lua como o menor iluminador para governar a noite. Então aí sai da eternidade e do Kairos, e entra o Cronos, que é o tempo da Terra, que é contado os dias 24 horas.
Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E eu disse aqui na aula passada também que se havia seres viventes antes de Adão. Sim. Tem como nós provarmos isso? Havia sim, seres viventes antes de Adão. A terra de Gênesis 1 e versículo 1. Essa terra existia, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, existia seres aqui como Deus, quando ele cria essa terra, ele cria os anjos. E essa terra de Gênesis 1, versículo 1, é conhecida como o Éden de Lúcifer, ou Éden dos anjos. Essa terra de Gênesis, agora começa a notar que eu estou entrando agora em uma nova aula aqui, irmãos, hein? Uma nova aula agora aqui. Isso que eu estou falando aqui agora aqui, eu não disse na aula no vídeo passado. Entendeu? Agora é a parte 2 agora. A terra de Gênesis 1, versículo 1, existiam seres, e esses seres foram anjos criados por Deus, que controlava a terra. E a grande maioria da teologia, dos estudiosos, dos teólogos, se você aprofundar, eles vão dizer que essa terra de Gênesis 1:1 existia o quê? O Éden de Lúcifer. O Éden de Lúcifer. Gênesis 1:1 é conhecido também como o Éden de Lúcifer. É também conhecido como o Éden dos anjos. Então, para você entender melhor, esse Éden de Lúcifer, né? Ele é conhecido por quê? Porque nessa época, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, talvez esteja na sua cabeça, vai ficar assim, quem governava essa terra, pastor? Os anjos. E o que é um anjo, pastor? O que é um anjo? O anjo é um espírito criado por Deus. Anjo é um espírito criado por Deus. Agora, se você perguntar o que é a origem de um anjo, a origem de um anjo é um mensageiro. Porque o anjo, você não pode falar, a origem dele é um espírito. Agora, a natureza dele é um espírito. Agora, a origem dele é que ele é um mensageiro. Se você pegar em Hebreus capítulo, vamos ler. Vai anotando, é importante que você lê. E anote e lê. Se você pega a carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 12, olha só que profundo. Hebreus capítulo 1, olha só, e versículo 12. Não são porventuras, olha só. Hebreus capítulo 1, versículo 12. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, anjos, o que é um anjo? Anjo é um espírito criado por Deus, que está a serviço, são espíritos ministradores na terra a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1, é conhecido como o Éden dos anjos, como o Éden de Lúcifer. A eternidade, anota isso aí, ela está dividida em 3 partes. As coisas que são, as coisas que foram, as coisas que são e as coisas que hão de ser. Então está dividido em 3 partes. As coisas que foram, as coisas que são e as coisas que hão de ser. As coisas que já foram, as coisas que aconteceram e as coisas que hão de vir. Você pode colocar assim também. Então a eternidade está dividida em 3 partes. E então essa terra de Gênesis 1:1 é conhecida como Éden de Lúcifer. O que nós temos que entender é que como
segundo a teologia de Darwin, né, o pessoal fala que alguns teólogos, alguns estudiosos vão dizer que possivelmente ele não era tão maluco assim, né? Quem estuda as eras primitivas, conhece bem das eras primitivas, vai perceber que Darwin não era tão louco, porque ele chega a citar que haviam, como diz a ciência, né, os seres pré-históricos, mas como eu disse no vídeo anterior, que a teologia trata como seres pré-adâmicos. Darwin ele fala que havia homens bipartidos, né? Homens bipartidos, segundo o estudo dele. Esses homens bipartidos era parecido como nós, homens, né? Era parecido, mas não era parecido. Ou seja, nessa terra de Gênesis 1:1, então existiu seres pré-adâmicos. E um desses seres pré-adâmicos, que uns que nós podemos citar aqui, que eram os anjos. Os anjos, talvez você esteja perguntando assim, eu vou te responder agora. Talvez você, quando for ver esse vídeo, você vai falar assim, mas que seres era esse? Primeira coisa, Deus criou os anjos para governar essa terra. Quem governava essa terra? Os anjos. Os anjos governavam essa terra. Eles eram os espíritos ministradores nesse momento. Como eu disse na aula passada também, existiu quem? Os dinossauros. Existiam os dinossauros. E como eu disse, não tem como descartar isso. Por que não tem como descartar? Porque existem milhares e inúmeros de fósseis dos dinossauros. Porque quando Deus faz a terra de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, Deus ainda não tinha feito essa terra para o homem, para habitar o homem. Por isso que os animais eram animais enormes, eram animais grandes. E os anjos que cuidavam, que governavam essa terra. Eram os anjos que governavam nessa época essa terra. Eram os anjos que governavam essa terra. Então existiam animais enormes, como os dinossauros. E não tem como descartar isso, porque existe hoje até alguma espécie de petróleo que é extraído dos fósseis, que foram extraídos dos fósseis desses animais. Louvado seja o nome de Cristo. Então a terra, ela tem fundamento, irmão. Ninguém conhece mais da criação melhor do que Deus. Nenhum cientista, ninguém conhece da criação melhor do que o próprio Criador. Ninguém conhece. Olha só, deixa eu dizer algo para você aqui. Existe um princípio judaico. Vamos lá, pode anotar isso aí, irmão. Isso é de Deus. Estou passando para vocês aqui. Existe um princípio judaico que chama Tizim Tizum. Princípio judaico. Isso é um princípio judaico de milhares e milhares de anos. Chama Tizim Tizum. E o que quer dizer esse princípio judaico, pastor? Tizim Tizum. Depois você pode dar um Google aí, pesquisar. Isso você vai procurar de forma muito rápida e prática. Tizim Tizum. Esse é um princípio judaico. Tizim Tizum, no princípio judaico, um princípio dos judeus, usado na boca dos judeus, que quer dizer que fala da emanação e contração de Deus. Fala da emanação e contração de Deus. E o que é essa emanação e contração de Deus? Esse princípio judaico que fala da Tizim Tizum, que fala eu vou repetir de novo, da emanação e contração de Deus. O que quer dizer isso? Antes, eles falam bem assim, antes da existência, o nada, antes da existência, antes que existia, na verdade, antes que existia o nada, antes que existisse o nada, Deus já era tudo. Então isso é conhecido como a emanação e a contração de Deus.
Antes que existisse o nada, Deus já era tudo. Então você observe que para Deus, no nada, ele já era tudo. Para você entender melhor, olha só, essa emanação da contração de Deus. Norte, sul, leste e oeste. Deus se retira, olha só, Deus se retira do sul, Deus se retira do leste, do oeste e se concentra no norte, certo? No norte do céu. Se Deus retirou do sul, do leste e do norte, sobrou o quê? Sobrou o nada. Então aí é a partir do nada que Deus começa a fazer tudo. Então, para você entender a contração e a emanação de Deus, ou a emanação e a contração de Deus, antes que existisse o nada, Deus já era tudo. Amém? Tá vendo que profundo, irmão? Então Deus está no norte do céu. Ele está centralizado no norte do céu. Então, para você entender que através do nada, Deus cria tudo. Porque antes que existisse o nada, Deus já era tudo. Louvado seja o nome de Cristo. Aleluias. Para você entender melhor, vamos lá. Os Salmos 104 e o verso 2. Olha só. Em cima disso que eu acabei agora aqui, que eu fiz menção aqui, que antes que existisse o nada, Deus já era tudo. Olha só. Salmo 104 e o verso de número 2 diz assim, ó. Ele se cobre de luz como de uma veste, estende os céus como uma cortina. O que quer dizer isso? Porque quer dizer é que Deus, ele se veste da sua luz como nós vestimos de roupa. Deus se cobre, ele se veste da sua própria luz como nós se vestimos da nossa roupa. Ele estende-se, olha só, ele estende os céus como uma cortina. Como que é isso? Ele estende os céus como um desenrolado de uma cortina. E quando ele estende dos céus como um desenrolar de uma cortina, ele está dizendo assim que quando o desenrolar da cortina é quando Deus manifesta, é Deus manifestando da sua glória sobre a terra. É Deus manifestando da sua glória sobre a terra. Então Deus se veste da sua luz como nós vestimos a nossa própria veste. Olha que profundo. Põe as águas e os vigamentos das suas câmaras. Salmo 104, verso 3. Faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra. Lançou os fundamentos da terra. Ou seja, a terra tem fundamento, irmão. A terra não é obra do acaso, como você ouviu ou você escuta até hoje, na boca de uma grande boa parte de pessoas que dizem que ser ateísta. A terra não é obra do acaso. A terra tem fundamento. E ninguém conhece melhor da eternidade, melhor do que aquele que criou todas as coisas através do nada. E antes que existisse o nada, ele já era tudo. Por isso que antes que existisse o nada, ele já era tudo. Louvado seja o nome de Cristo. A terra tem fundamento. Existem fundamentos na terra. E a terra, mais uma vez eu afirmo aqui, ela não foi criada, essa terra de Gênesis 1, sem forma e vazia. Olha só para você ver. Vamos lá. Jeremias. Olha só. Jeremias, capítulo 4, versículo 23. Jeremias, capítulo 4, versículo 23. Olha só.
o que diz Jeremias capítulo 4, versículo 23. Diz assim, olha aqui, vamos lá, leitura bíblica. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinham a sua luz. A expressão, ela tem que ser, olha, observada para você não fazer nenhuma interpretação de forma errada. Olha só. Observei a terra, vírgula, e eis que estava assolada, e eis que estava. Então, se ela estava, é porque ela se tornou. Não foi que Deus criou ela. Foi porque ela se tornou vazia. Ela se tornou vazia, certo? Se tornou vazia. Então, Deus fez a terra para ser criada, Deus formou a terra, e essa terra era formosa e fez ela para ser habitada. Deus formou essa terra para que ela fosse habitada, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. Olha só, para você ver que coisa. Vamos aqui, vamos lá. Jó, vamos lá, livro de Jó. Olha só. 38. Olha só, que profundo. Jó 38. E o verso de número 4. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Onde estava tu quando eu fundava a terra? Veja só. Faz-me saber se tem inteligência. Versículo 5. Quem lhe pôs as medidas? Quem lhe pôs as medidas? Se tu o sabes? Ou quem estende sobre ela o cordel? Sobre o que está fundada em sua base e que assentou a sua pedra de esquina. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez está aqui, irmãos, que a terra não é uma obra do acaso, que a terra não é obra de uma explosão, de um Big Bang. Está aqui mais uma prova. A terra tem peso, a terra tem fundamento. Ela tem medida. Porque tudo que Deus faz, Deus fez através do nada. Deus se retirou do nada e através do nada Ele criou todas as coisas. Através da sabedoria, da sua sabedoria, que foi criada na eternidade, Ele começa a fazer as coisas do nada através da sua divina sabedoria. Mas e o homem? O homem ele cria a partir do sexto. No sexto dia ele cria o desejo de formar e de criar o homem. E o homem, se você olhar em Gênesis, capítulo de número 1, verso 26, olha lá, Gênesis, vamos lá, vamos para a Bíblia. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Primeiro, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus está criando o desejo de criar o homem. Aqui, o desejo de criar o homem. Então, observando bem, aqui já em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus criou o homem no tempo. Deus criou ele no tempo e não na eternidade. Deus criou o homem no tempo e não na eternidade. Em Gênesis 1, 27, aí Deus cria o homem, Deus forma o homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, só que, voltando aqui, recapitulando, esses seres viventes, como o Éder de Lúcifer, em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, esses seres, como os anjos, eram os seres que governavam a terra nessa época. Eles que eram os governadores da época em Gênesis 1, versículo 1, que é conhecido como, no estudo teológico, como o Éder de Lúcifer.
Pastor, então existia o Éden de Lúcifer, é conhecido como o Éden de Lúcifer, porque era governado pelos anjos. A terra de Gênesis 1, verso 1, essa terra, ela está na eternidade e está na luz. Agora, essa terra de Gênesis capítulo 1, só para você entender, mais uma vez, recapitulando, em versículo 2, essa terra, ela se tornou sem forma e vazia através da queda de Lúcifer. Através da queda de Lúcifer. Através da queda de Lúcifer. Então ela se tornou um caos. E Deus não formou essa terra para ser um caos. O caos é criado quando houve a ausência de luz, de quem tinha uma luz e perdeu, de quem estava na eternidade e perdeu. Então, para você aqui agora anotar outra pérola, outra joia preciosa aqui para você notar aí, existe 3 Édens. 3 Édens, pastor? 3 Édens. Gênesis 1:1, o Éden de Lúcifer, o Éden de Adão, que é esse Éden que nós estamos pisando nele, e o Éden eterno, que é aquele Éden que João viu em Apocalipse, na visão de Ilha de Patmos, em Apocalipse, que é o Éden eterno, que é novos céus e nova terra. Aquele é o Éden eterno. Aquele é o Éden eterno. Então, existe 3 Édens. O Éden de Lúcifer, o Éden de Adão, que é o Éden que Deus colocou o Adão dentro daquele Éden, que é e hoje é considerado como o Éden que nós pisamos nele, que é essa terra, e depois o Éden eterno, que é o Éden que João viu em Apocalipse, novos céus e nova terra, que é aquele que é onde nós vamos, aqueles que vão reinar com Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, da glória. Então, para você entender aqui, existe, e você às vezes fica assim, pastor, existe anjos? Lógico que existe. São seres ministradores de Cristo, como nós vimos aqui, que eu fiz menção, Hebreus 1, versículo 12. São seres ministradores a serviço do reino, para aqueles que vão herdar a salvação. E que você precisa entender, só na tradução King James, existe 109 aparição de anjos. Só na tradução King James. Já, eu disse isso no Antigo Pacto. No Antigo Pacto, na Antiga Aliança, existe na tradução King James, na tradução de King James, no Antigo Pacto, falar de forma bem cautelosa para você entender. No Antigo Pacto, na tradução King James, só na tradução King James, existe 109 pactos de anjos, 109 aparição de anjos. Na Nova Aliança, existe 189 aparição de anjos. Ou seja, na Nova Aliança, existe, na atualidade que nós estamos hoje, mais ação de anjos do que na Antiga Aliança, no Antigo Pacto. E nós não podemos invalidar isso, porque se Hebreus 1:12 está dizendo que estão a serviço, se eles estão a serviço daqueles que vão herdar, eles estão a serviço de ti, estão a serviço de mim. E esses seres foram criados na eternidade. E em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, era eles que governavam a terra. Era eles que governavam essa terra, de Gênesis 1:1. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. Aqui fica mais uma aula abençoada. E voltaremos em um outro vídeo para podermos aqui falar de forma mais detalhada em um outro tópico aqui que Deus vai falar de forma extraordinária. Amém? E eu espero você e eu conto com você que você nos ajude nesse canal. Vamos até o final desse mês aí. Vamos lá, irmãos, nos ajude aí a bater 1000 inscritos aí. Eu tô com hoje, acho que 126 inscritos. E deixa o seu like, nos motive aí, nos ajude aí. Eu tenho o maior prazer, o maior carinho de estar ministrando isso aqui no coração de vós. E eu acredito que isso vai, assim como foi e assim como é eficaz na minha vida.
tenho certeza que será na sua vida também. Amém? Eu louvo a Deus mais uma vez pela oportunidade. Que Deus vos abençoe e fique na paz de Cristo. Amém?